Então, meus amores, bom dia a todos vocês. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre eu e os outros. Cada um tem sua cultura, tá? Então, abram o livro 78. Abram o livro. Isso, essa mesmo, tá? Então, a tia vai compartilhar a tela para a gente poder fazer a leitura, tá bom? E vocês acompanham a leitura no livro. Tia. Isso. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre eu e os outros, né? Cada um tem sua cultura. Então, nós, seres humanos, temos as necessidades, né? Como, quais são as necessidades que nós temos? Comer, beber, se abrigar, né, das condições climáticas. O que é se abrigar das condições climáticas? A gente se abriga do frio, do calor, da chuva, né? E nisso somos iguais aos animais. Os animais também precisam comer, beber, e eles também precisam se abrigar, né, das condições climáticas. Mas, diferentemente dos animais, não vivemos todos da mesma forma, igualzinho. A gente vive todo mundo do mesmo jeitinho, igual? Não, né? Cada um vive de uma forma diferente, né? Por exemplo, em todo o mundo, os cães latem, né? Enterram os ossos e cavam buracos. Você já pensou quando latir, cavar buraco e caçar ossos? Oi? Já pensou um humano latir, cavar e caçar ossos? Pois é, né? Então, e já os seres humanos, né? O ser humano é muito mais diverso na sua forma de se expressar, na sua forma de trabalhar, né? De ter as suas crenças, no seu jeito de se comunicar e também de enxergar o mundo, né? Tudo isso apenas mudando, né? De lugar para lugar. A essa forma, né, particular de expressão humana de cada região ou cada povo, nós damos o nome de cultura. Isso se chama cultura. Por isso que nós falamos que cada região tem uma cultura. Por exemplo, região Nordeste, né? Tem uma cultura diferente daqui da nossa região. A nossa região é a Centro-Oeste. Então, a região Nordeste tem uma cultura diferente. Por quê? Lá a comida é diferente, as danças, né? A música. Então, isso que é cultura, tá? O que define como é cultura de um lugar, né, são os fatos e as pessoas que passaram e permaneceram nele. Às vezes, nos deparamos, né, com gente que defende a ideia de que existe cultura boa e cultura ruim. E geralmente eles apontam que a cultura boa é aquela com aquela que você está acostumada, né, a viver. Devemos nos afastar desse pensamento, tá? Então, pessoal, não existe uma cultura boa e uma cultura ruim, tá? Pois isso nada mais é que preconceito, tá? Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, que a cultura lá do Nordeste é melhor, é boa, né? A cultura do Centro-Oeste é ruim. Então, isso é chamado de quê? Preconceito, tá? Imagine que ruim que seria se um colega da sua classe não quisesse a sua amizade apenas por você ser de uma cultura diferente da dele. E aí, seria legal? Seria preconceito. Seria o preconceito, né? Então, ó, você não se sentiria desrespeitado? E aí? Sim. Se sentiria desrespeitado, né? Porque a gente tem que aprender a respeitar as diferenças do outro, né? Sim. Tia, esses dias eu terminei uma série, né, que uma menina, ela era rica, né? Aí tinha uma menina que, sabe, porque ela era pobre, ela não queria ter a amizade dela. Aí... Pois é. Então, isso é preconceito, né?
Então, não devemos dispensar aos outros tratamento que não desejamos para nós, muito pelo contrário. O respeito que desejamos para nós é justamente, né, ao que devemos dar aos outros. Então, sempre que a gente fala assim, né, se você quer respeito, você tem que me respeitar, não é verdade? Então, se eu respeito o meu colega, se eu respeito a religião dele, se eu respeito a cidade onde ele nasceu, a cultura dele, né, é que ele também vai fazer o mesmo comigo. Ele também vai ter esse mesmo respeito comigo, tá? Brasil de vários povos e culturas. O Brasil é um país que tem vários povos e também várias culturas. Historicamente, o Brasil é uma junção de vários povos e culturas variadas. Quais são esses povos? No Brasil, nós temos índios, né? Temos negros, temos o que mais? Quais os povos que temos? Portugueses, europeus, franceses. Então, o Brasil é uma miscigenação, ou seja, é um país em que moram, né, vários povos. E se tem vários povos, com certeza terão várias culturas, tá? Ó, essas culturas, né, algumas são trazidas de fora. Oi. A China é fora do Brasil? É fora. Ó, algumas dessas culturas, elas são trazidas de fora. Por exemplo, né? Vamos supor que um chinês mora aqui no Brasil, né? O chinês, que mora lá na China, vem morar no Brasil. Então, ele vai trazer a cultura dele para cá. Ele vai trazer a comida, né? A dança. Ele vai trazer isso para cá, para o Brasil. E outras, né, culturas são criadas aqui mesmo no nosso país, tá? Desde a colonização até os dias atuais, as pessoas, né, e as culturas do nosso país se misturam de tal forma que não podemos escolher apenas um povo ou uma região e dizer que ali é uma expressão máxima do Brasil. Então, por isso que eu estou falando. O chinês vem morar aqui no Brasil, ele traz a cultura dele. Aí vem o português. Mora no Brasil. Ô tia, Oi? teve um dia que eu comi uma comida chinesa, eu não gostei. É horrível. Eu ainda peguei um wasabi, que é um tempero chinês que arde muito. Sei. Ficou... E não gostou, né? Não. Pois é. Muito ruim. Eu vou o quê? Tia? Wasabi. Oi. Tia, também tem pessoas, tia, lá, que moram lá no Maranhão, que não é fora do país, mas é muito longe. Sim. Aí vem morar no Brasil, tia. Aí minha amiga, ela veio aqui, quer dizer, eu fui lá onde a minha amiga mora, ela falava coisas que eu não entendia nada. Uhum. Eu procurava porque cada estado, olha só, exatamente, ó, cada estado ele tem a sua cultura, ele tem o seu modo de falar, a sua comida, né, a sua dança, o seu folclore, né? Então, cada estado, cada país tem a sua cultura diferente. Ó, tio, continuando, pessoal. Maranhão. Oi? Meu avô também nasceu lá no Maranhão. Né? Continuando, ó. Mas nem sempre essa ideia era considerada verdade. Devido ao passado, que foi ligado à escravidão em nosso país, no qual quem mandava na nação era uma pequena elite de ascendência europeia, costumava-se minimizar o espaço, né, entre os povos não europeus na construção da cultura brasileira. Além de preconceito, isso gerava grande desigualdade social. Com o passar do tempo, felizmente, esse cenário está se revertendo. Então, as culturas, né, das antes ditas minorias, agora estão sendo abraçadas como parte do ser brasileiro. Temos progredido, mas ainda há muito a ser feito, pois ainda há, né, quem acredite em ideias preconceituosas do passado. Devemos ser sempre firmes e zelar para que, onde quer que nós estejamos, apenas a igualdade seja a regra maior para termos um presente justo e um futuro promissor.
Então, pessoal, mesmo havendo toda essa mistura de culturas, né, ainda existe sim o preconceito, tá? Por exemplo, se o preconceito com os nordestinos, né? Pessoal lá da região Nordeste tem esse preconceito ainda, né? Com o pessoal do Nordeste. Então, infelizmente, ainda existe sim, né? O preconceito. E o que a gente tem que zelar é o quê? Para que haja igualdade, né? Para que haja o respeito entre todas as culturas, tá bom? Então, agora nós vou interromper aqui para a gente começar as atividades, tá? Então, lá na página 80, vamos começar aí a primeira atividade, ó. Acompanhe aí. Na primeira questão, responda corretamente o que é cultura. Aí tem várias opções, ó. O que é cultura? É a forma como as pessoas ricas vivem? É isso? Não. Não, né? O que é cultura? É a forma de ouvir melhor música, geralmente clássica. É a forma de se comunicar com os outros por meio de falas bonitas. É a forma particular de expressão humana de cada região ou povo. E aí? A forma de comunicar com outros por meio de falas bonitas. Não, não é isso não. O que é a cultura? Nós não falamos da cultura. Nós falamos de quê? Do povo, da região, das regiões, né? Tia, eu sei. Fala. Tia, eu sei. É a forma de particular a expressão humana de cada região ou povo. Isso, essa daí, tá? Então, é a forma, é a última opção aí, marca o xizinho, ó. A forma particular de expressão humana de cada região ou povo. Isso é cultura, tá? Questão 2 agora. Segundo o que nós estudamos, né, o que nós acabamos de falar sobre a cultura, né, é correto afirmar que existe cultura boa e cultura ruim? Explique com suas palavras e justifique sua resposta. E aí? Nós falamos sobre, né, que tem esse mito, né, de dizer que tem a cultura boa, que tem a cultura ruim. Isso é certo? Hein, pessoal? Nós falamos na aula. Quando a gente fala esse termo aí, a gente está fazendo o quê? Está gerando o quê? Preconceito, né? Então, é correto afirmar isso? Que existe cultura boa e que existe cultura ruim? Não. Não, né? Então, você vai escrever aí. Não. Por quê? Por que não é correto? E aí? Porque é uma forma de preconceito, né? Então, vocês podem colocar isso aí. Não é correto porque isso gera preconceito, né? É uma forma de preconceito. Tia, minha prima... Oi? Tia, minha prima mais velha e o pai dela, que é meu tio, eles são negros e todo mundo ama eles aqui em casa. É? Oi. Não pode, né? Tia, que nome era Breno? Não, é... Ô, tia, pode repetir de novo para eu escrever? Olha só, vocês vão colocar aqui não, né? Porque não é correto afirmar isso. Não, porque é uma forma de preconceito. Tia, Oi. Pode ficar assim. Tia, É uma forma deixa eu pegar ali o carregador do meu computador para não poder botar ele para carregar, porque já tá descarregando. Tá, não demora não. Rapidinho. Tia, Oi, Maria. pode botar assim? Não é certo porque é uma forma de preconceito. Isso, pode. Tá certinho. Porque, na verdade, não existe esse padrão, né, de bom ou ruim, né, de cultura boa ou cultura ruim, tá? Ô, tia, eu botei assim. É um preconceito das pessoas, tá? Podemos ir para 3? Na questão 3 tem assim, ó.
Qual região ou povo mais representa o Brasil? Aí tem o Sudeste, industrializado e seu amplo comércio, o Nordeste, com sua rica história de luta contra vários invasores estrangeiros, como os holandeses, o Sul, com seus descendentes da cultura europeia. Não podemos escolher apenas um povo ou uma região e dizer que é a expressão máxima do Brasil, ou o Norte com sua ascendência indígena ainda forte. Então, qual é a alternativa correta aqui? Vocês acham que nós podemos escolher somente uma região? E dizer que é a expressão máxima do Brasil. Isso, então é essa a resposta. Não podemos, tá? Você vai marcar o xizinho. Não podemos escolher apenas um povo ou uma região, tá? Para dizer que é a expressão máxima do Brasil. Então, é essa opção que vocês vão marcar, tá bom? Todos fizeram? Então, agora nós vamos falar sobre os povos indígenas brasileiros, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer a leitura. Então, ó, os povos indígenas brasileiros, página 81, acompanha aí a leitura. O Brasil, originalmente, é dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente entre 4 e 5 milhões de nativos. Então, já existiam, né, índios quando os portugueses chegaram ao Brasil. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses, né, no nosso território, já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Quem era esse povo, né? Eram os índios, tá bom? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, eles estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500, devido a uma carta, né, de Pero Vaz de Caminha, que foi um escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas, tá? As cerimônias, elas são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração, eles pintam o corpo, né, com uma tinta encontrada na natureza. Mais especificamente, essa tinta, né, ela é extraída de sementes da planta urucum, que quando são trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo. Ele que conhece todos os rituais e as ervas, né, da região em que ele habita. O cacique, ele é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Todos eles vivem juntos em aldeias, que são compostas por habitações rústicas, chamadas de quê, pessoal? Como é chamada a casa dos índios? Ocas, né? E várias aldeias em conjunto formam uma tribo, isto é, pertencem à mesma etnia, tá? Então, agora vamos lá para a página 182. Oi. Oi, Radassa. Ô, tia? Sim. Se uma vez a gente já estudou essas coisas de índio. Já, né? Então, vocês já conhecem, né? Vamos, então, agora, meus amores, começar as atividades, ó. Página 82. Primeira atividade aí. Você acha que os povos indígenas, eles aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses logo quando estes chegaram à nossa colônia? Por quê? E aí? Não. Eles aceitaram de boa?
Eles chegaram lá e eles... Não, né? Por que que eles não aceitaram? Porque mesmo? Aí é uma resposta Porque pessoal, tá? aquele lugar já tinha, eles já tinham, eles já moravam lá. Eles já tinham a cultura deles, né? A crença deles, todos os costumes deles. E os portugueses chegaram querendo mudar tudo isso, né? Então foi onde houve um impasse entre eles, tá? Então é uma resposta pessoal, escrevam aí com as palavrinhas de vocês, tá bom? Na questão 2, leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Na letra A, eu tenho a primeira dica, ó. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com seus primeiros habitantes? Os índios. Qual foi? A primeira nação. Os índios. Não, gente, os índios já estavam aqui. Quem chegou? Pedro Alves Cabral. Não. A nação, o país. Qual foi o país? Brasil. Eu sei! Os portugueses. E os portugueses moravam aonde? Portugal. Portugal. Então a resposta é Portugal. Na letra A. Tia, Tá bom? eu ia falar onde os portugueses moravam, Portugásia. Letra B agora. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Essa é fácil. Qual foi o ano? 1990. Qual foi o ano? 1500. 1500. 1500. Isso mesmo, Eduardo. Em 1500, tá? Letra C. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Os indígenas. Os indígenas. Muito bem. Então escreve aí os indígenas. Letra C. Ou letra D, né? Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Quem foi que escreveu a carta falando dos índios? Qual foi o ano que os portugueses chegaram no Brasil mesmo? 1500. Não, cacique não. Tem um homem lá que escreveu. Ele veio junto com os portugueses. Quem foi? Tem o nome dele aí no texto, vocês vão descobrir. Letra E, ó. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Aí você vai me dizer qual era a função dele, qual era o trabalho dele. F. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu um relato sobre os indígenas? Também está lá no texto. G. O que era muito diferente entre os portugueses e os indígenas? O que era diferente entre eles? Alguém sabe? Tia, até a última. Letra H. Qual é o nome da moradia dos indígenas? Qual é o nome, pessoal? Da casa dos índios. Oca, né? Muito bem. Na questão... Olha só, pessoal. Eu vou explicar aqui o restante, tá bom? E vai ficar como dever de casa para vocês. Na próxima aula a gente faz a correção, porque a aula já está terminando, tá? Então, eu vou explicar, prestem atenção, depois vocês vão realizar. Sim, Maria Luísa? Será a página 82? Só falta eu responder. Vamos lá, pessoal. Questão 3 agora, ó. Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Qual eram os costumes deles? Pintar os corpos, usar armas de fogo, viver em ocas, fazer grandes navegações? Então, você vai marcar o que era costume dos índios, tá? 4. Marque as alternativas corretas. O pajé é um sacerdote. Se for correto, você marca o X. O pajé é o escudeiro do cacique. Os indígenas pintavam o corpo com anilina. Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros. Você vai marcar as opções corretas, tá? Na questão 5.
vocês irão completar os espaços com as informações abaixo. Então, tem letra A. Radassa, só um pouquinho, deixa eu te explicar o dever, tá bom? Letra A. Várias aldeias indígenas em conjunto. Aí você vai escrever o que que é. Planta cuja semente era utilizada. Escreve o nome. Letra C. Curandeiro da tribo. Quem era o curandeiro da tribo? Coloca o nome. Líder que orienta a tribo. Coloca o nome. Na questão 6, vão completar as frases corretamente, tá? Então, lê as alternativas e completa. A questão 7, vocês terão que fazer uma pesquisa. Então, você vai pesquisar, ó, e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Tacapé, o que que significa tacapé? Cocá, oca e maracá. Então, vocês vão ter que pesquisar e escrever o que que significa, tá? E na questão 8, pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Então, o que que uma criança indígena faz para se divertir na aldeia? Aí você vai colocar aqui para mim, tá bom? Então, meus amores, essas atividades vão realizar em casa, tá? Como dever de casa. E na nossa próxima aula, eu farei a correção junto com vocês, tá bom? Certinho? Para responder, tem que ler o texto. Tá tudo lá no texto, viu? Tem que ler o texto, tá bom? Mas tira. Então, daqui a pouco a gente se encontra para a nossa segunda aula, tá?